episódio 7, parte 2, né? E aquilo, né? A minha mãe fez uma carta explicando que somos pobres, que existia essa dificuldade da documentação do genitor, etc. E eu fui entregar lá, mas só que eu tava. Eu ri hoje, né? Mas no dia eu já tava tão abalado naquele dia que eu fui entregar aqueles documentos na universidade. Tão abalado de não ter conseguido, de ter que falar, discutir sobre isso, de que era pra mim na minha cabeça até hoje, assim, nem precisava ter existido se eu não tivesse, né? Porque eu sinto que é como se fosse esse nome, esse sobrenome, fosse como que é o nome daquilo que que a gente coloca nos navios? Pra fincar assim, uma âncora, sabe? Uma coisa horrível, uma âncora. Eu nunca gostei, eu sempre achei feio. Fui obrigada. Aí tudo vem num soco, né? Pá, no meio da tua cara, assim. E lide. Então era a única faculdade que tinha, teve todas essas problemáticas. Minha mãe escreveu cartinha, eu fui lá conversar e etc. Fui conversar sem, depois que na verdade eu lembro daqui que eu fui levar os documentos restantes né? E a moça até me perguntou: você tá feliz em fazer o curso? Eu não tava sentindo nada, assim, sabe? Tava sentindo nada. Eu só fiquei assim, então, assim, o começo do curso, assim, de publicidade. Ai, foi muito difícil. Levantar e ter ir pra aquele lugar, gente, era difícil. Eu conheci pessoas maravilhosas lá, o conteúdo era maravilhoso. Mas eu só não tava afim de fazer aquilo. E tinha que ir, que é como eu falei pra vocês, vai desistir? Pobre não tem tempo pra desistir, não. Vai ter que ir, conseguiu, estudou, conseguiu, não foi o que você conseguiu, não foi o que você queria de início, mas é a que tem, né? E é isso. Mas foi 4 anos assim que eu me senti. Eu penso assim, né? Não sei se eu sou religiosa até certa parte. Tem minhas questões com Jesus Cristo, tem minhas questões com a Bíblia, etc. Mas assim, e sou grata pelas várias coisas boas, de religiões boas que tem. Porque, né, magia, religião, essas coisas, tudo assim, do que você emana, eu acredito, né? E que bom que tem, porque eu me segurei em algumas, né? Eu me segurei em Jesus Cristo também. Ah, porque foi foda. Foi muito difícil aqueles 4 anos daquela faculdade, foi muito difícil. Além de você ver a desigualdade econômica, desigualdade cultural e etc. Aí que entra o choque. Porque até então, você convive com as galera que você convive, e eu era um pouquinho mais intelectual. Porque sempre lia mais aquela coisa. Sempre me interessei por assuntos diferentes das outras pessoas. Então, deixa eu chamar aqui. Me senti intelectualzinha daqui. Mas quando você chega num lugar tão diferente, porque é uma universidade privada, universidade, você sente baixo, você fala. E aí automaticamente se sente menor. Você sente menor. E eu tava tô ainda, né? Toda fodida, né? Emocionalmente. Caquinho. Por mais que eu reclame, se não fosse aquela universidade, talvez hoje eu não estaria aqui, né? Falando essa carta aqui pra vocês, fazendo o mínimo de edição que eu faço, né? Entendendo de roteiro, de copyright, de CEO, né? Que o marketing ele traz também, mas eu tento pensar que foi isso que me trouxe aqui também. Foram aqueles 4 anos. Minhas notas são boas, tá? E é incrível. Em marketing mesmo, minha nota foi mais baixa, que foi onde foi mais challenge, né? Foi mais desafiador pra mim.
mais que foi difícil, assim, tudo, sabe? Mas eu acho que também eu sinto muito ranço do curso. Não dos professores, não das matérias, não do curso. Mas é porque eu não queria estar lá, gente. É muito estranho você ter que acordar, pegar 2 ônibus e sentar no lugar onde você não queria estar. Todo dia eu não queria estar naquele lugar. Eu não queria estar fazendo aquele curso, eu queria estar fazendo outra coisa. Eu queria estar aprendendo outra coisa. E você não consegue aprender outra coisa porque tem muita demanda. Muitas vezes dentro da sala de aula, eu não estava na sala de aula, minha cabeça estava em outro lugar. Às vezes eu escrevia algumas coisas que era para descongestionar a meu emocional, minha cabeça lá dentro. Às vezes o professor falava e como desde muito cedo eu aprendi a manipular, como uma forma de sobrevivência, então eu manipulo, eu antecipo muitas coisas, eu antecipo movimentos, eu antecipo cenários, eu antecipo tudo, né? E faço de tudo para que ele seja mais agradável para mim ou não, ou que eu consiga passar de forma despercebida sobre ele. Que é aquilo, eu gosto de backstage, né? Então, foi difícil, né? Nas aulas, na verdade, voltando, às vezes eu não tava lá. As aulas que me cativavam era de jornalismo ali, era com o professor Zanato, era com o professor Inário, com o professor Osvaldo e o Gustavo, que a gente discutia coisas mais. Era aula de marketing também, quando a gente falava de persona, a gente falava de cenário, a gente falava de pesquisa com o professor Tiago, falava de neuromarketing, a gente pesquisou muito rápido. Mas eram poucas, meio aquela multidão. Quando a gente falava de fotografia, com o professor Tiago, não. Esqueci os professores, ninguém nem acha que eles vão ver isso aqui. Mas quando eles falavam também. Ele tem um canal no YouTube, gente. Esqueci. Quando a gente falava de fotografia, essas coisas, ai, não me interessava. Nossa, eu fazia aquilo correndo, assim, numa lerdeza. Ou eu fazia correndo, que eu queria sair da sala de aula, ficar sentado no chão. Ou às vezes fazendo nada. Mas tinha que ir, porque você é ProUni, você tem que ter uma nota boa, você tem que ter uma nota alta. E você não pode ter falta, senão você perde o curso. E eu jamais vou colocar no meu currículo que eu perdi o curso porque eu faltava e que minhas notas eram baixas. Não, isso não ia rolar aqui. Não ia rolar. Mas foi 4 anos, assim, difíceis, assim. E foi onde eu entendi que quem tem privilégio de existência é um privilégio. Né, o privilégio da escolha. Quem pode, né, como concurso público que eu fiz pra você, quando eu falei pra vocês. Ou eu não falei? Eu falei ou não falei? Eu tive o meu tempo de concurso público também, gente, olha. Não é fácil. Como o psicológico não pode ser abalado, assim, é o psicológico que vai ditar. Nossa, e como é o psicológico que vai ditar, porque não é fácil. Isso numa próxima vez eu converso com vocês. Porque é você tentar, não dá certo, né? E o mercado de trabalho também, que foi péssimo. E eu também, numa hipocrisia, num grandismo, uma pessoa mimada, pobre mimado, nunca vi. Existe isso. Existiu. De já querer entrar numa empresa e ser CEO, sabe? Não CEO, mas querer estar em outros lugares, não fazendo arte, não fazendo criativos, e esquecer que tudo é step by step. E hoje a gente colhe na falta de maturidade no período certo, né? Ai, gente, acho que é isso, né? A gente tô passando demais aqui. E é isso. Esperem o episódio 8, que vai ser a próxima sessão, eu acho. Ou não. Ai, vai vir uma lapada, eu tô vendo. Eu tô cheio de perguntas pra fazer. Profissional. Vixe, eu não quero nem ver. Mas é tanto que eu vou ver e ouvir. Ai, gente, cada coisa que se faz.